Repita comigo: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu tenho uma frase de um dos homens mais inteligentes que já pisaram na Terra. Albert Einstein disse assim: existe uma força motriz mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Essa força é a vontade. Mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. A vontade. Tem uma outra frase de Martinho Lutero que diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Amados irmãos e irmãs, quando Jesus nos ensina a clamar ao Pai, não nos deixes cair em tentação. Antes de nós entrarmos realmente nessa questão da tentação, nós precisamos ter alguns princípios básicos em mente. Tendo como pano de fundo essas frases: que a vontade humana é muito forte, e que um pássaro pode até vir querer pousar na nossa cabeça e a gente espanta logo e ele vai embora. Mas nós não podemos impedir isso, que ele venha e pouse. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. E tendo isso em mente, quero destacar também alguns princípios básicos que nós precisamos ter. A tentação existe. E nós somos tentáveis. Repita comigo: nós somos tentáveis. Nós somos tentáveis. Porque muitas vezes a gente anda e vive, se move, trabalha e estuda, e vive uma vida como filho de Deus, como se a tentação fosse apenas uma historinha, uma brincadeira, que já virou até deboche. Meu Deus, que tentação, hein? A tentação existe. A tentação é algo real. E real de tal maneira que Jesus chega a colocar na oração do Pai Nosso, onde Deus se revela a nós. Jesus se preocupa em nos ensinar: clame para não cair em tentação. Esse é um princípio básico. E nós caímos porque nós somos frágeis, porque nós somos tentáveis. E nós só podemos resistir à tentação se estivermos com Deus. Então, amados irmãos e irmãs, se nós não pedirmos ajuda ao Pai, seria não reconhecer essa nossa fragilidade. Quando eu não peço ajuda, eu estou me achando. Eu me basto. Eu sou o cara. Deus, não preciso da tua ajuda. Quando eu não peço a Deus para não me deixar cair em tentação, eu não estou reconhecendo a minha fragilidade. Tem uma frase do pastor Ariovaldo Ramos que eu achei fantástica. Ele disse assim: nós nos supomos, Deus nos conhece. Você acha que você se conhece. Você se supõe. Você já se enganou sobre você mesmo? Você já teve muita certeza de que você era algo e de repente alguém virou para você e fala: cara, você não é nada disso. E aí você fala: claro que eu sou. E a pessoa começa a te apresentar algumas coisas que você fez e falou que provam totalmente o contrário daquilo que você achava firmemente que você era. Nós nos supomos. Deus nos conhece. Então a primeira coisa que nós precisamos reconhecer: nós somos tentáveis, nós somos frágeis. E nós só podemos resistir à tentação com o Pai. Segundo princípio, é preciso diferenciar alguém que está preso ou presa e morta aos delitos e pecados daquele que já foi resgatado por Jesus e nasceu de novo. Porque ambos veem a tentação e lidam com a tentação de forma diferente. Não adianta a gente pensar que essa oração de Jesus foi para quem está lá morto nos seus delitos e pecados, quem está amarrado no lamaçal de pecado, quem está se prostituindo agora nas esquinas da nossa cidade, quem está adulterando com outra mulher em algum quarto de motel, quem está se drogando, bebendo neste lugar, quem está mentindo, quem está preso nas armadilhas do diabo. As pessoas não são nem tentadas, elas são a concretização do pecado. Já estão imersas no pecado. Então nós precisamos diferenciar isso. Essa palavra de Jesus foi para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Essa palavra de Jesus é para nós hoje. Quando Jesus diz: clame ao Pai, não me deixe cair em tentação. Amados irmãos e irmãs,
Essas pessoas estão presas aos pecados, a tentação já está consumada. Apenas nós, que já somos filhos de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, claro, imperfeitos, pecadores e pecadoras, mas que já fomos libertos das algemas do pecado, é que podemos resistir à tentação. Olha só o que diz em Romanos 6, versos do 11 ao 18. Não está aqui. Preste atenção então em Romanos 6, do 11 ao 18. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí o apóstolo Paulo pergunta, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você não é um pecador querendo ser santo, você é um santo lutando contra o pecado. Você não é um pecador que luta para ser santo, não. Você já foi resgatado da morte, você já foi resgatado do pecado, você já é poderoso em Deus para resistir ao pecado, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não pode ter domínio sobre você. Amém. Glória a Deus. E se o pecado está tendo domínio sobre você, você precisa pensar alguma coisa está errado. Se o pecado tem domínio sobre a minha vida, algo está errado comigo, porque a palavra de Deus me garante que o pecado não tem domínio sobre mim. Amados irmãos e irmãs, terceiro princípio básico: a tentação não é pecado. Ser tentado não é estar em pecado. Ser tentado não é pecar. Sabe por quê? Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi tentado. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então tem muita gente que pensa assim: pastor, eu estou terrível porque eu estou tendo uma tentação terrível, pastor. Se você está sendo tentado, não significa que você está em pecado. Você está sendo pecado porque está sendo tentado ou tentada porque nós somos tentáveis, porque nós somos frágeis. E até Jesus foi tentado. Ok? Se um pássaro está pousando na sua cabeça, não significa que ele está fazendo ninho na tua cabeça. O fato de você vir à mente o desejo do pecar, não significa que isso seja pecado. Amados irmãos e irmãs, o quarto princípio: não existe possibilidade de sermos cristãos, sermos semelhantes a Jesus, sem sermos tentados. Justamente porque Jesus foi tentado. Se o Cristo, o nosso mestre, o nosso ideal, o padrão, o perfeito, foi tentado, não existe a possibilidade de você ser um servo de Deus, uma serva de Deus e não ser tentado no seu dia a dia. Não existe essa possibilidade. E se às vezes você não está sendo tentado em algo, também é preciso pensar alguma coisa. Jesus, tem alguma coisa errada comigo, porque nada me tenta. Cuidado para ver se você já não está afundado no pecado lá, que nem percebe que é pecado e está vivendo em pecado sem perceber. Somos tentados e tentadas. Isso é parte de um cristão. Quinto princípio: o diabo é o tentador. Está lá em Mateus 4, verso 3, quando Jesus é tentado, diz assim, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois diz assim: e o tentador se aproximou. O diabo é o próprio tentador. Se você acha que o que tenta você é a sua sede pelo poder, é a sua ganância por mais dinheiro,
o que tenta você é uma mulher bonita, é um homem bonito, se você acha que o que tenta você é qualquer dessas coisas, a vontade de falar mal do teu irmão, a vontade de contar uma fofoca, se você acha que é isso que tenta você, você está enganado. Quem te tenta é o diabo. Ele usa o dinheiro, mulheres, poder para te seduzir, porque ele é o tentador e ele usa coisas desse mundo para tentar nos desviar. O diabo é o tentador. E o sexto princípio que eu quero destacar, que no grego a palavra usada para tentação é a mesma para teste, é a mesma para provação, é a mesma palavra usada. Em alguns momentos é traduzido como provação, como teste, como uma prova, e outros como tentação. Então, tendo isso como base, a gente pode perguntar, mas o que é tentação então? Tendo tudo isso como base, o que é tentação? Eu tentei colocar numa frase, tendo tudo isso como base. Tentação, vamos ler junto? Tentação é a tentativa do diabo de fazer com que nós coloquemos dentro de nós mesmos as suas malignas ideias. Por que eu coloquei isso dentro de nós mesmos? Porque se a gente for olhar no original também, o termo cair em tentação, que é essa ideia de se deixar cair, você cedeu à tentação, mas o termo original seria colocar para dentro a tentação. Jesus está dizendo ao Pai, não me deixe colocar a tentação para dentro de mim. Esse termo, quando diz lá a cair em tentação, é o mesmo termo quando, lembra daqueles amigos que tinham um paralítico e Jesus estava pregando numa casa, e os paralíticos queriam colocar para dentro da casa aquele amigo e não conseguiam. E é o mesmo termo, eles queriam colocar para dentro aquele amigo e não conseguiram. O que eles fizeram por causa da multidão que fechava a entrada? O que eles fizeram? Subiram no telhado, arrancaram a telha, arrancaram lá o forro e desceram com aquele amigo dele bem no meio onde Jesus estava e colocaram para dentro. Essa mesma expressão, colocar para dentro, é o cair em tentação. Colocar a tentação para dentro. É isso que Jesus pede que Deus nos livre. E por isso que eu disse, a tentação, então, é uma tentativa do diabo de fazer com que nós coloquemos dentro de nós mesmos as suas malignas ideias. E aí uma pergunta, quem que é o tentador? Quem é o tentador? E quem coloca as ideias do diabo para dentro de nós? Nós mesmos. Porque tem muita gente que acha que é o diabo que me faz tentar, o diabo que me leva a tentar, é o diabo que me faz ir lá. Ele tenta. O diabo é como esse pássaro que tenta pousar na tua cabeça. Ele semeia contendas, ele semeia o desejo da mentira, ele semeia o desejo da infidelidade, ele semeia o desejo do vício. Mas ele não tem este potencial, esta capacidade de em nós, que estávamos mortos, mas já ressuscitamos com Cristo, nós que somos lavados e remidos dos nossos pecados, o diabo não tem esse poder de abrir o teu coração e colocar o pecado lá dentro. Quem faz isso? Nós. Você. É você que peca. Sabe por quê? Porque você gosta. Porque nós gostamos de pecar. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado vai me levar à morte. As consequências do pecado são trágicas. Então o diabo é esse semeador de contenda, semeador da tentação, e que não deseja que nós andemos em santidade, claro, e vai nos tentar. Se prepare para perceber essas artimanhas de Satanás. Olha só o que Tiago, capítulo 1, verso do 13 ao 15 diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Verso 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
Você está entendendo? Cada um é tentado por si mesmo, que o leva à consequência do pecado. Ou seja, o diabo é o que semeia a tentação, e nós somos aqueles que pegam a tentação e guarda dentro do coração, até isso gerar frutos e conceber e dar luz ao pecado. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, pela sua própria cobiça, pela sua própria fraqueza. Por isso que aquilo que te tenta não é o mesmo que me tenta. E o diabo sabe disso, ele não vai me tentar com coisas que não me são atrativas. Ele vai tentar você com coisas que te são atrativas. Porque o diabo existe desde antes do nosso nascimento, existe também. Já faz alguns milhares de anos que ele está nessa terra, rondando o ser humano. Conhece muito bem o ser humano, as vontades humanas, os desejos humanos. E por isso ele sabe o que seduz cada ser humano. Assim o diabo, o tentador, nos tenta para que nós coloquemos dentro de nós os seus desejos malignos. E então nós comecemos a gerar o pecado em nossa mente, até que a gente pratica o pecado. A gente vai deixando o passarinho fazer ninho na nossa mente. Então, tendo isso como uma introdução, eu quero falar com você alguns princípios, alguns conselhos. Você deve ter pensado aí já, se conselho fosse bom não dava, pastor, vendi. Fala assim, não. Eu quero deixar alguns conselhos para você não guardar a tentação dentro do teu coração, para você não cair em tentação. Biblicamente, alguns conselhos. O primeiro é: perceba o início da tentação e evite acionar os maus desejos do seu coração. Clame logo a Deus. Clame logo a Deus. Amados irmãos e irmãs, lá em Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7, conta a história de Caim e Abel. O capítulo 4. Caim e Abel eram dois irmãos. Um era lavrador e o outro pastor de ovelhas. Caim, lavrador, Abel, pastor de ovelhas. E certa vez chegam os dois para oferecer sacrifício a Deus. E diz a palavra que Caim pegou lá a oferta dele, que era lavrador, pegou lá do fruto da terra e trouxe até o altar do Senhor. Mas Abel escolheu a melhor oferta das primícias, o melhor que ele tinha. As primícias eram os primeiros frutos, do melhor que ele tinha, as melhores ovelhas. Ele pegou a melhor, trouxe até o altar do Senhor e ofereceu como oferta a Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. E Caim fica irado. Caim fica bravo. Caim fica amargurado. E aí vem o versículo 6. Deus chama Caim para uma conversa. Olha só. Então lhe disse o Senhor, depois disso: por que andas irado, Caim? Por que o teu semblante está abatido? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à tua porta. Mas o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Deus avisa Caim. Caim, eu estou reconhecendo que o teu semblante está abatido, Caim. Caim, eu estou vendo que você não está satisfeito, Caim, mas você não está entendendo. Cuidado, a tentação está na tua porta, o pecado já está diante de você, mas cuidado para você não cair nele. Deus avisa. E o que Caim faz? Nem responde Deus, dá as costas. E vai fazer o quê? Se arrepender? Preparar uma oferta melhor? Não. Chama o irmão para o campo. Enquanto o irmão está distraído, ele vai para cima do irmão, mata o irmão. E está feito. Pecado que gera morte. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos ao princípio da tentação. Precisamos estar atentos aos pássaros que rodeiam a nossa mente. Você sabe quais são as suas tentações? Você tem consciência do que te tenta? Se o que te tenta, você tem consciência, se afaste disso. A palavra de Deus para nós é isso, cabe a você dominar. Cabe a você dominar o teu mau desejo, para não pecar. Para que não venha cair em tentação, para você não guardar a tentação que o diabo está semeando sobre a tua vida dentro de você. Se a tua tentação é fofocar com os vizinhos, não vai lá enquanto tiver a rodinha. Se a tua tentação é falar mentira, morde a língua, mas para de mentir.
Se a tua tentação é pornografia, para de acessar a internet quando não tiver ninguém em casa. Se a tua tentação é prostituição, promiscuidade, não sei. São os vícios. Comece a perceber o início da tentação e fuja. Peça ajuda a Deus. O problema é que a gente se acha. Eu me acho forte demais. Eu não preciso da ajuda e eu não peço ajuda. Se Caim tivesse ouvido a Deus, ele não teria matado o próprio irmão. Primeiro homicídio. Caim leva essa marca sobre a vida dele até hoje. Depois Deus chama ele: Caim, a alma do teu irmão está clamando contra você. Quantas coisas nós fazemos, amados irmãos e irmãs, porque nós não percebemos o princípio da tentação, a semente que é lançada. Esteja atento, perceba o início da tentação. Segundo conselho, meu irmão, minha irmã, que eu te dou: não dialogue com o diabo. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Mas pastor, que isso? Eu não converso com o diabo, não, eu só falo com Deus. Misericórdia, olha, nossa, até bate aí, ó. O que é isso? Eu tenho misericórdia da minha vida. Misericórdia. Amados irmãos e irmãs, nós muitas vezes damos lugar ao diabo. Nós fazemos concessões aos nossos maus desejos. Pequenas concessões que quando a gente vê, a gente já guardou a semente dentro do nosso coração, está tudo pronto. A tenda já está armada para o pecado. E aí vai ser difícil você correr. Vai ser difícil você resistir. Amados irmãos e irmãs, eu me lembro da história de Sansão. A história de Sansão chega a ser ridícula. De como que um juiz escolhido e capacitado por Deus brinca com o inimigo, dá ouvidos ao inimigo. Como que Sansão dá ouvidos a Dalila. Você deve conhecer a história. Dalila era do exército inimigo, era dos filisteus, inimigo do povo de Deus. Sansão, um juiz de Israel, homem ungido, poderoso, tinha na sua força o maior dom que Deus tinha lhe dado para combater os inimigos, venciam todas as batalhas. E ele vai se encantar e se apaixonar justamente por uma mulher do inimigo. E de repente, quando está deitado com ela, ela vira e fala assim: meu bem, qual que é o segredo da tua força? Sansão estava dialogando com o diabo, com o tentador. E ele deitado nos braços do inimigo, ele fala: olha, meu bem, se você amarrar as minhas tranças com 7 cordas novas, eu perco toda a minha força. E ele dorme, ela faz um cafuné nele, dá uns beijinhos nele, ele dorme. Assim que ele dorme, ela faz exatamente o que ele fez, que ele falou. E de repente ela já tinha uns guardas esperando dentro de casa e ela grita: Sansão, os filisteus! E ele se levanta e arrebenta tudo, para ele se levanta, e ela vê que ele tinha mentido. E ele, bobo, tonto. E ela faz biquinho: ah, meu bem, mas você me enganou. E a tentação vem e fala: mas você mentiu para mim. E faz mais um carinho nele: fala a verdade para mim, Sansão, você não confia em mim? Só porque eu sou do exército inimigo, você não confia em mim? Fala para mim, Sansão, qual é a verdadeira razão da tua força? Ele fala: tudo bem, se você... E ele fica brincando ali com o diabo, brincando com o tentador, brincando com o inimigo. Fala: tudo bem, querida, se você pegar 7 tiras de couro novas e amarrar as minhas tranças, aí eu perco a força mesmo. Ah, bem, então tá bom, vem cá, vamos dar uns beijos. Deram um beijo, fez um cafuné, ele dormiu. Assim que ele dormiu, ela arruma 7 tiras de couro nova, amarra as tranças dele e dá um grito: Sansão, os filisteus! Ele se levanta, arrebenta tudo de novo. E ela faz mais biquinho, vira de costas: não, você me enganou, Sansão. Faz pirracinha. Você não me ama nada, você fala que me ama, mas não confia em mim. E ele fala: não, bem, não é isso, larga isso pra lá, não, pra que você quer saber isso, o que importa? Não, você não confia em mim, então fala comigo mais e tal. E mais uma vez. Já foi quanto? Já foi 3 ou foi 2? Foi 2? Então tem a terceira também, mais uma vez. Fala pra mim, bem. E fala: tá bom, bem, olha só, se você... Eu nem lembro o que ele fala. Se você me amarrar de novo com alguma coisa, ele inventa qualquer historinha lá. Amarrar as tranças. Só amarrar as minhas tranças e prender as minhas tranças, eu fico preso.
e perco a minha força. Mesma coisa, a mesma coisa. Faz um carinho nele, dá uns beijinhos nele, ele dorme nos braços dela, ela faz exatamente o que ele falou, e ela fala, Sansão, filisteus, ele levanta, arrebenta tudo de novo. Aí pronto, aí a casa caiu. Aí ela ficou brava e começou a falar. Tá na Bíblia, tá, gente? Falou. E sabe quando o moleque começa a falar, você já viu, né? Falando. Diz a Bíblia. Ele não aguentava mais ouvir ela falar. Falou, tá bem, eu falo. Chega a ser ridículo, gente. E ele vira para ela e fala, se você raspar minha cabeça, eu tenho um voto com Deus. Eu tenho um voto com o Senhor, que não pode passar navalha na minha cabeça. Se eu cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. 3 vezes ela já tinha falado e ela fez exatamente o que ele falou. 3 vezes. E a 4ª vez ele fala a verdade. De novo, faz um cafuné nele, dá uns beijinhos. Quando ele dorme, ela chama o barbeiro, o cara vem rapidinho, corta o cabelo dele, ela amarra ele de qualquer jeito lá. Sansão, os filisteus. E ele pensa, diz a Bíblia, eu vou me levantar e bater neles igual da outra vez. Quando ele vai se levantar, ele está travado. E aí vem já os soldados, quando vê que ele está preso mesmo, primeira coisa que faz, furam os 2 olhos dele. Acabou. Um juiz, homem de Deus, usado por Deus, levantado por Deus, guerreava pelo povo, julgava o povo com justiça, mas brincou com o inimigo, conversou com o diabo, falou com o diabo. Não converse com o diabo. É possível que muitas vezes você está andando e começam a vir maus pensamentos na sua mente. Se você não clamar a Deus contra aquilo, se você começar a negociar com aquilo, você pode estar conversando com o diabo. Quando vem na sua mente, faça isso, só mais uma vez, peque, não tem problema. Se você começa a perguntar assim, o que será que acontece se eu fizer? Pronto. Se você perguntar, mas só mais uma vezinha, né? Só para despedir. Pronto. Você está conversando com o diabo. Está conversando com Dalila, está conversando com o inimigo. Não dialogue com o diabo, não deis lugar ao diabo. No primeiro sintoma da tentação, fuja, corra, clame a Deus, mude os pensamentos, tome um banho gelado, vai correr na rua, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer qualquer coisa, mas fuja. Não dialogue com o diabo. Tem muita gente achando que está pensando consigo mesmo, mas está conversando com o diabo, com a semente que o diabo lançou no teu coração, está conversando com os seus maus desejos. Não dialogue com o diabo. Terceiro, não subestime a tentação. Não subestime a tentação. Tem gente que subestima. Isso aqui eu posso vencer a hora que eu quiser. Eu posso parar na hora que eu quiser. Só mais uma vez, não, só mais um pouquinho. Não tem problema eu me aprofundar só mais um pouquinho nisso aqui. Amados irmãos e irmãs, eu me lembro de Eva. Eva estava no paraíso. Só ela, Adão e Deus. E diz a palavra que Satanás, na serpente, vai conversar com Eva. Já se imaginou conversando com a serpente? Já imaginou que troço mais louco? Uma serpente. Não era um jardim encantado, gente. Os animais não falavam. Era a criação de Deus, o Éden. De repente uma serpente aparece e começa a conversar com Eva. Olá, Eva, tudo bem? É verdade que vocês não podem comer de nada aí no jardim, Eva? Tem tudo isso aí só para olhar? Satanás começa a seduzir Eva. E ela começa a dialogar com o diabo e subestimar a tentação e vai dando papo. Fala, não é verdade isso não, diabo, seu diabo. Eu posso comer de tudo, eu só não posso comer daquela do centro do jardim. Fala, mas por que não? Não, porque se a gente comer dela, a gente morre. Imagina conversando com uma serpente. E fala, não tem problema, só uma conversinha boba, isso não vai levar a nada. E de repente o diabo fala, olha, é certo que você não vai morrer, eu te garanto.
Imagina a serpente, Deus falou para ela, não coma da árvore do centro do jardim. E vem uma serpente no jardim e fala para ela, pode comer que não dá nada não, pô. Só um pouquinho, só um frutinho. Te garanto que você não vai morrer. É porque Deus não quer que você seja como Ele. Deus não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. Não tem problema não. Então, amados irmãos e irmãs, Eva cede à tentação. Eva vai dando papo para a serpente. E daqui a pouco pega o fruto. Diz a Bíblia que ela pega o fruto, vê que é boa. Não, então imagina que ela tenha pensado, tá bom, não vou comer não, mas só vou pegar, só vou dar uma olhadinha para ver se é boa. Pega o fruto, dá uma olhada, vê se não tinha bicho, dá uma limpadinha. Viu que é bonita. Morde o fruto. Pronto. E aí, não satisfeito em cair sozinho, Adão! Novidade, Adão! Comi do fruto, come também! Adão não estava nem pensando em nada, a mulher ofereceu, ele pegou e comeu. Cuidado, não subestime a tentação. Não subestime a tentação. Somos tentáveis, somos frágeis. Não subestime a tentação. Amados irmãos e irmãs, quarto conselho: reconheça sua fraqueza e dependência de Deus. O texto de Lucas 22 a 31 a 33, eu costumo falar que o bicho estava solto ali no capítulo 22 de Lucas. No comecinho do capítulo, no versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas e foi guiou ele para trair Jesus, para ir lá para vender Jesus pelas moedas de prata. E depois no versículo 31, Jesus fala que Satanás pediu a alma dos apóstolos para os peneirar. E é interessante que Jesus tem essa conversa com Pedro. Nos versículos 31 a 33, Jesus vira para Pedro, mesma história lá de Caim. Você vê que o ser humano é isso aí, a gente é a mesma coisa. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, seguinte, Satanás pediu vocês para peneirar vocês como trigo, para dar uma prova boa nos vocês. E Jesus fala assim: mas eu orei por você, Simão, e eu orei para que a sua fé não desfaleça, para que você não perca a sua fé. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Irmãos, se Jesus fala isso para mim, eu ia me jogar nos pés dele e falar: Jesus, por favor, você só orou para minha fé para eu não perder a fé, me livra dessa peneira do diabo, Senhor, por favor. Tu imagina, Jesus virando para você, o diabo te pediu para peneirar. Mas eu não vou evitar que ele te peneire não, só vou orar para você ficar firme. Eu ia me lançar nos pés de Jesus: Deus, por favor, tem misericórdia de mim, eu sou fraco, eu sou miserável, pobre, cego e nu, não consigo. E sabe qual que é a resposta de Pedro? Versículo 33, Pedro responde assim, mas ele respondeu: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Em outras palavras, Jesus, fica tranquilo, eu estou contigo, eu estou pronto. Ele fala: eu estou pronto, eu sou forte, eu sou o cara, Jesus, fica tranquilo, estamos juntos. Esses caras aí até não sei não, Jesus, pode ser que eles te neguem mesmo, mas eu estou contigo, Jesus. Se você for preso, estamos juntos. Se você cair, estamos juntos. Se você for morto, eu vou morto também, Jesus. Estamos juntos, Jesus. Hashtag estamos juntos até a morte. Pedro falou para Jesus isso. Aí Jesus fez essa carinha que vocês fizeram, riu. Falou: Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus conhece os teus potenciais. Jesus sabe do teu potencial. Mas Ele sabe também das tuas limitações. Então reconheça a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Não seja como Pedro. Jesus o adverte, ainda assim ele se acha o cara. Interessante que Jesus não pede para que o diabo não penere os apóstolos. Fala para eles ficarem firmes. Jesus não vai pedir para o diabo não te tentar. Não vai. Mas vai orar para você ficar firme. Interceder junto ao Pai por nós, para que a gente não caia. Fique firme, meu irmão, minha irmã.
Por fim, o último conselho que eu quero deixar para o teu coração. Compartilhe com o seu discipulador as suas tentações. Você tem alguém que você pode chegar e falar, estou sendo tentado nisso e nisso? Você tem alguém que você pode chamar e falar, na hora da tentação, você ligar, mandar um WhatsApp, falar, ora por mim, que o bicho está pegando aqui, tá querendo plantar semente em mim. Ora por mim, por isso, por isso, por isso. Você tem alguém? Se não tem, deveria ter, meu irmão. Nós somos uma igreja que caminha em discipulado. E discipulado não se faz sozinho. Eu não me torno discípulo de Jesus por mim mesmo. Discipulado é um processo onde alguém me auxilia a eu ser discípulo de Jesus, mais parecida com Jesus. E eu vou ajudar outra pessoa a ser discípulo e discípula de Jesus. E essa pessoa vai ajudar outra. E todos somos cuidados, todos somos temos acesso a esse caminho do discipulado. Você tem um discipulador sobre a tua vida, você, mulher, tem uma discipuladora sobre a tua vida. Comece a orar. Senhor, me dê um discipulador, me dê uma discipuladora, Senhor. Comece a buscar. Comece a olhar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas, homens e mulheres de Deus, que você sabe que vão orar por você, vão zelar pela tua alma, vão cuidar de você. Vai ser um pai espiritual, vai ser uma mãe espiritual na tua vida, onde você pode se abrir, onde você pode contar as suas tentações. Melhor do que contar pecado, melhor do que confessar pecado, é confessar a tentação, gente. Muitas vezes a gente só espera para contar depois que já acabou, já bagunçou tudo. Quando não tem mais jeito, aí a gente vai pedir ajuda. Se a gente pedir ajuda logo no começo, a gente vai evitar tanta coisa. Tanta coisa. Às vezes a gente é tão fechado. Como nós cantamos aqui, somos devedores uns dos outros, somos dependentes uns dos outros. Comece a orar por isso. Senhor, quem é o discipulador que o Senhor quer usar para me fazer crescer? Um mentoreamento. Precisamos disso. Isso é discipulado. O Wesley já trabalhava muito lá atrás com essa questão de grupos pequenos, com as células que nós temos hoje. O Wesley já tinha. E muitos atribuem até o Wesley essa identificação desse processo de fazer discípulos em pequenos grupos. E olha só que interessante. Nas células onde o Wesley ia, sabe qual era a pergunta que o Wesley fazia? Nas reuniões, nas casas, o Wesley juntava e perguntava se o líder fazia essas perguntas. Com quais tentações você se deparou nessa semana? Na célula. Com quais tentações você se deparou nessa semana? E depois ele perguntava, como você se portou diante da tentação? O que você tem pensado, dito ou feito que duvida ser pecado ou não? Tem coisa que a gente vai fazendo e que a gente... Será que isso é certo? Será que isso é pecado? Às vezes a gente começa a ter um incômodo no coração e tem dúvida. E às vezes é mesmo. É coisa que nos impede da comunhão com Deus. Mas a gente não conta para ninguém e fica fingindo que nada aconteceu e vai fazendo. Compartilhe. E o Wesley perguntava assim, se você tem caído em tentações... Não, perdão. Existe algum pecado interno ou externo dominando você? Wesley perguntava isso para o grupo pequeno dele. Olha só que tratamento profundo. O problema é que às vezes a gente quer vir à igreja, quer participar dos cultos, quer participar das atividades da igreja, mas não se permite ser tratado. A gente não se abre para ser tratado e tratada. Se abra para o cuidado de Deus. Compartilhe com alguém as tuas tentações, as tuas dúvidas, os teus pecados. Compartilhe com alguém. A Bíblia diz isso, confessai os vossos pecados uns aos outros. Em Tiago 5 diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curado, para que haja cura. Muitas vezes ficamos doentes porque não nos abrimos. Caímos em tentação porque não nos abrimos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Se você tem sido bombardeado com tentações, achegue-se a Deus. Reconheça a sua fraqueza. Peça auxílio para não cair. Se você tem caído em tentações, levante-se, peça perdão e não peque mais. Perto está o Senhor para nos salvar. Perto está o Senhor. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar.
Feche seus olhos. Comece a orar. Se o Senhor falou com você nesta noite, se o Senhor trouxe à sua memória coisas que você, quem sabe, já praticou e ainda não pediu perdão. Quem sabe se o Senhor trouxe à tua memória tentações que você tem passado e que você nem tinha identificado ainda. Ou quem sabe Ele te lembrou de coisas que você já passou, tem passado, com tentações com as quais você tem lutado. Começa a falar com Deus: Senhor, me dê força, Senhor. Nesta noite o Senhor te desafiou a se abrir, a confessar as tuas tentações para alguém, para um discipulador, para uma discipuladora. Alguém que vai zelar pela tua alma, que vai cuidar de você. Não alguém que vai sair contando dos seus problemas para os outros, fofocando para os outros. Não, alguém que você confie, que sabe que é usado por Deus para cuidar de você. Compartilhe, se abra. Diga: eu preciso de ajuda. Não podemos continuar caindo nas mesmas tentações, meus irmãos e irmãs. Não podemos ficar trazendo para dentro de nós as mesmas tentações. A nossa vontade é uma força poderosíssima. E como nós lemos lá em Tiago, quando a gente tem vontade de fazer algo, a gente faz mesmo. Por isso a gente precisa impedir que a nossa vontade aflore. A gente precisa impedir, como Tiago fala, depois que a gente é tentado pelos maus desejos, a gente é arrastado por ela. A nossa vontade nos arrasta para onde muitas vezes a gente nem quer ir. A gente sabe que não pode ir, mas a gente vai. Peça para Deus cuidar do teu coração e clame: Pai, não me deixe cair em tentação. Senhor Deus e Pai, eis aí a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua voz, que nesta noite se coloca no teu altar, Senhor, que nesta noite deseja edificar, Senhor, a si mesmo. Senhor, deseja edificar um altar em si mesmo para ti, Pai. Senhor, eis aí, Senhor, nós somos a tua igreja, Senhor, e nós estamos cansados e cansadas de viver uma vida espiritual medíocre. Senhor, uma vida na igreja e outra no mundo. Senhor, nós queremos ser tuas testemunhas dentro da igreja, mas muito mais lá fora. Senhor, nós queremos cuidar de pessoas dentro da igreja, mas muito mais lá fora. Senhor, nós queremos ser transformados pelo teu poder, queremos ser sarados, queremos ser curados. Senhor, não nos deixes cair na tentação, Senhor. Senhor, eu clamo por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão no teu altar, Senhor, na tua presença nesta noite. Senhor amado, que tem clamado a ti, Pai, livra da tentação. Senhor, mas assim como o Senhor disse a Caim, o Senhor nos diz nesta noite: cabe a nós dominar, Senhor, os nossos maus desejos. Senhor, mas tu sabes que somos fracos. Senhor, nós somos frágeis e nós colocamos toda a nossa vida nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu.